pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu quero te dar 5 dicas de plantas que você pode decorar os ambientes internos da sua casa. Vamos ter plantas na sala, na cozinha, no banheiro e até no quarto. Então é uma grande variedade de plantas que gostam desses cantinhos dentro da nossa casa. A gente só precisa saber escolher a espécie certa e identificar um local bacana para ela. E nesse vídeo eu vou te dar todas essas dicas e no final ainda tem uma super dica surpresa de uma plantinha que eu sei que todo mundo gosta. Então bora lá comigo? Não se esquece de se inscrever aqui abaixo caso esteja chegando agora. Se você tá aí sempre me acompanhando e ainda não se inscreveu, a hora é agora. Clica nesse botãozinho aqui para você receber todas as minhas notificações. E não se esquece de deixar o like se gosta do meu conteúdo. Bora lá para as dicas? E a primeira plantinha que eu quero dar a dica para vocês que adoram o ambiente interno é a palmeira ráfia. A gente encontra muito essa planta em shoppings e escritórios, porque ela realmente é bem resistente a locais mais sombreados. Porém, não se engane, nada de colocar a ráfia numa sombra escura. É esse tipo de sombra aqui que eu falo para vocês. Um local bem iluminado, porém sem incidência solar. Nada de raio de sol para queimar as folhas da planta. A ráfia é uma planta de pouquíssima manutenção e ela tem um crescimento muito bacana. Como ela é rizomática, ela cresce por vários novos galhos lá debaixo da terra e ela tem essas folhas bem largas, elas são muito decorativas. Então é uma ótima planta para um local que você quer preencher. Eu gosto bastante dela. A rega aqui na minha casa é dia sim, dia não. Porém, você pode escolher aí até um vaso bem grande e fazer uma rega semanal, que ela realmente gosta de um solo mais úmido, mas não pode ser encharcado. Como a minha está aqui na sala, eu vou virar a câmera agora para mostrar o vaso ideal que eu recomendo para vocês. Vejam só como está grande a minha palmeira ráfia e ela já está com um broto novinho nascendo aqui no meio. Vocês podem ver esse broto com um verde mais claro. Já está vindo uma outra estaquinha aqui embaixo. Então, realmente, eu caprichei no substrato e ela tem crescido bastante. O substrato, gente, é algo bem drenável, que não acumule a terra. Eu sei que eu sou bastante incisiva falando isso para vocês, mas é a verdade. Tudo para uma planta se dar bem começa lá dentro do vaso. E aí a planta vai te dar sinais se está tudo bem ou se tem alguma coisa errada. Aqui eu escolhi um vaso de polietileno, ele é bem grande, porém como fica aqui na minha sala e eu não posso deixar a água escorrer, eu escolhi colocar aquele suporte de rodinha que uma vez na semana eu puxo ele até a minha varanda para dar uma rega bem caprichada e lavar as folhas, porque as folhas da ráfia precisam respirar, na verdade todo tipo de planta, e como a ráfia tem algumas ranhuras aqui na folha, acumula poeira sim. Então ela precisa daquele chuá de mangueira de vez em quando. E logo que eu faço essa rega, eu deixo a água escorrer bastante pelo vaso e eu sei que vou poder ficar aí uma semana e meia sem me preocupar com a rega dela. Mas uma dica muito importante, se você já tem essa planta ou está pensando em adquirir e a sua está com essa pontinha aqui, ó, um pouco mais ressecada, você precisa entender os sinais que a planta está te dando. É muito legal a gente ter certeza do que colocou dentro do vaso, para que a terra não seja a culpada de tudo que está acontecendo aqui fora. No caso da minha, foi a mudança de estação. Ela sentiu um pouco, eu precisei mudar a rega e ela queimou assim essas pontinhas. Deu uma esfriada por esses dias aqui em Minas e aos poucos eu notei que ela sentiu nesse sentido. Então, você pode sim cortar aqui a sua planta, porém, ela só vai ficar esteticamente mais bonita. Se você não resolver o que está acontecendo, ela vai continuar queimando, queimando, até consumir a folha toda. E esse tipo de queimadura é uma defesa da planta. Ela faz isso para que realmente não queime a folha toda de uma vez. Então eu prefiro deixar assim do que cortar. Até porque quando corta, não fica essa pontinha orgânica, né? Ficam todas iguaizinhas. Eu já não acho tão bonito. Mas tá aí as minhas dicas para palmeira ráfia. Bom, pessoal, agora eu trouxe vocês aqui pro meu quarto pra gente falar desse xodozinho que eu tenho aqui, que é o meu bambu da sorte.
Ele é muito fácil de cultivar, pouquíssima manutenção e ótima propagação. É uma planta que pega assim rapidinho, é muito fácil de você ter novas mudas dela. Aqui no meu caso, eu cultivo o meu apenas na água, porque eu gosto de ver as raízes, acho elas tão bonitas, vejam só. São assim meio alaranjadas e eu vejo algumas pessoas colocando pedrinhas, argila expandida, até porque as raízes gostam, né, de ficar presas em alguma coisa, mas deixando só assim na água não faz mal. O bambu da sorte é de muito fácil propagação. Vejam só, aqui ó, foi podado e nasceu uma nova muda, bem aqui ao lado. Então, onde você cortar, abaixo desses nozinhos que simulam um bambu, por isso esse nome que é dado a ele, porém o bambu da sorte é uma dracena, debaixo de cada nozinho vai sair novas raízes. Então eu gosto muito dessa planta pelo crescimento dela também, que aqui no meu caso eu acho que foi bem rápido. Algumas pessoas falam que tem um crescimento moderado, mas aqui na minha casa eu notei que cresceu bem rápido. Porém, eu tenho o compromisso de sempre trocar a água, porque eu sei que as plantas gostam do oxigênio da água. Então, quando acaba todo esse oxigênio, não tem muito que a planta tirar daqui. Então, assumindo o compromisso de trocar a água, se você tiver com receio de criar assim na água, por conta de mosquito ou algo do tipo, pode colocar aí umas 3 gotinhas de água sanitária que já evita e não faz mal para sua planta. E chegamos aqui na minha cozinha para eu falar um pouquinho para vocês sobre a minha peperômia, que sempre que aparece aqui é motivo de elogio e também de várias perguntas. Eu tenho esse exemplar aqui há algum tempo, mas o crescimento dela me surpreendeu muito. Então eu vou falar um pouquinho para vocês dos cuidados que eu tenho com ela. A primeira coisa, gente, ao comprar uma peperômia, é encontrar um lugar bem claro para ela, porém sem incidência solar. As folhas dela são bem fininhas, então ela aguenta no máximo aquele solzinho da manhã ou da tarde. Aqui no caso da minha, ela não pega nem o sol da manhã nem da tarde, apenas a claridade de uma janela enorme que tem bem de frente para ela. Então vocês podem notar que ela é toda virada para o lado de cá. E olha como ela fica bonita em prateleiras. Em prateleiras, em estantes. Eu acho que é o melhor local para cultivar ela, pendente assim. Uma outra dica, gente, é um substrato bem aerado. Você pode misturar nele areia de construção, fibra de coco, vermiculita, que você encontra nas casas de floricultura, e um vasinho embaixo ali, ó, dependendo do lugar que você for colocar, para não escorrer a água, porque a rega por aqui é dia sim, dia não. A peperômia, ela é uma planta bem resistente. Às vezes eu rego até só 2 vezes na semana, porque nesse caule aqui, ó, ela armazena bastante água. Então você não precisa se preocupar com a rega. Na verdade, a planta te avisa quando ela precisa de água. Porém, como eu já reconheço aqui alguns pedidos da minha, eu já não deixo ela secar mais. Mas se você tiver a dúvida, coloca o dedinho lá no fundo do vaso, coloca o dedo mais ou menos até esse nozinho aqui, ó, para você ter certeza que tá úmido ou que já está seco. Se tá seco, a gente rega. Dedinho saiu sujo, não precisa regar. A peperômia, gente, é uma planta de muito fácil propagação. Caso quebre um galinho aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar ele lá em cima, direto no substrato do vaso, que ele vai enraizar. Ou eu posso colocar num potinho com água, esperar soltar as raízes e replantar. É muito fácil propagar. Deste outro lado aqui da minha cozinha, eu tenho uma cascata de peperômias, porém essa daqui está em fase de recuperação. Vocês podem ver ela assim toda bonita, mas eu troquei de vaso recentemente. Um pedacinho dela desse lado aqui, ó, ainda tá sentindo, não se recuperou direitinho. Porém, elas estavam lá do outro lado da minha estante e eu notei que agora que o sol mudou, né, e inclusive esfriou um pouquinho aqui na cozinha, ela estava perdendo muitas folhas. Olha só, isso aqui não tá estiolado, realmente saíram as folhas
que estavam aqui no caule. Então eu resolvi mudar a terra, que principalmente esse daqui já era uma terra bem antiga. Uma dica super importante, gente. Saibam o que está dentro do vaso de vocês, o tempo que aquela planta já está ali. Essa minha aqui, ó, ela veio pequenininha da casa da minha mãe e plantada no mesmo vaso, na mesma terra. Então eu fiz um replantio, coloquei uma terra bacana. Naquela lá de cima, eu passei ela para um vaso bem maior do que ela estava. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês o dia que eu replantei. Então, eu coloquei ela num vaso maior, que eu vi que estava com a necessidade, tinha brotos novos. E você tem que entender o que a planta quer te dizer. Se ela tá muito clarinha, se perdeu o verde viçoso, tá faltando nitrogênio. Plantas que são todas verdes assim, ó, que não tem muita flor, que tem esse verde mais escuro, gostam de nitrogênio. Vamos dar um pulinho aqui no meu banheiro. Eu quero dividir com vocês esse cacto aqui, que é o rabinho de tatu. Eu achei ele uma gracinha, gente. Se dá super bem aqui no meu banheiro. Para suculentas, para você usar elas no banheiro, escolha uma espécie que goste do ambiente interno. Geralmente a gente escuta que suculentas gostam de sol, mas não são todas. Inclusive, essa daqui é um tipo de suculenta e ela se deu super bem aqui no banheiro. Aqui tem bastante claridade, mas não é o cômodo mais claro da casa. E ela se desenvolveu super bem. Várias outras suculentas podem também ficar no banheiro. E para agregar a decoração, eu coloquei ele nesse cachepô, que ele é de palha. Inclusive, eu acho que eu errei na escolha, viu, gente? Porque aqui molha bastante. Não aconteceu ainda de molhar debaixo dele, não. Mas eu gosto muito desse cachepô, não quero que ele estrague. E uma outra belezinha que em breve eu vou passar ela para esse vaso maior. Por enquanto tá aqui só de cachepô. É o lírio da paz, que também adora o ambiente do banheiro, desde que ele seja bem iluminado. Aqui eu tenho esse que inclusive tá com uma flor para abrir, não vejo a hora dela abrir. O lírio da paz gosta de bastante umidade, gente. Mantenha sempre o substrato úmido e você pode borrifar água nas folhas para manter a hidratação. É uma planta muito bonita e purifica o ar. E eu imagino que o banheiro seja um lugar que precise sempre ser purificado. E vamos aqui a minha última dica para vocês, uma dica extra: como manter as flores na orquídea por mais tempo. Nada mais lindo do que orquídeas para decorar a casa, não é verdade, gente? E essa daqui eu ganhei no meu aniversário, que foi dia 13 de março. Então eu acredito que ela já esteja com flor desde o inicinho de fevereiro, porque até que os botões se desenvolvem e vão abrindo aos poucos, leva bastante tempo. Então essa minha aqui não está nem com sinal de que vai cair as flores. E qual que é o meu segredo? Tudo acontece, gente, lá dentro do vaso. Eu sempre escolho um cachepô para colocar a minha orquídea, mas eu nunca tiro ela do vasinho que veio do produtor, vejam só. E olha o meu segredo lá dentro, inclusive é o segredo das floriculturas para manter as orquídeas bonitas por mais tempo. Sempre deixe meio dedinho de água lá no fundo. Muitas pessoas cultivam orquídea na água, então aquele pouquinho, ó, que fica lá no fundo do vaso não vai estragar a raiz da sua orquídea, não vai apodrecer. Muito pelo contrário, quando a orquídea está em momento de floração, ela precisa se manter mais hidratada do que nunca. Então, a gente mantendo a estrutura das folhas e dos caules hidratados, consequentemente, as flores vão continuar mais bonitas. Então, está aí o segredo que eu utilizo aqui na minha casa, que aprendi na floricultura. Muitos de vocês sabem que eu trabalhei por um tempo na floricultura, então eu descobri esses segredinhos. E para deixar mais bonito, escolha um cachepô legal que faça jus à beleza das flores. Aqui, gente, eu deixei a minha bem empoeiradinha. Eu tinha que ter limpado hoje para mostrar para vocês. As folhas das orquídeas prendem muita poeira, elas realmente retêm, olha só. Então é legal sempre limpar, sempre passar um paninho, deixar ela bem lisinha, que inclusive você vê um brilho na folha.